Olá pessoal, essa aula é a continuação da aula sobre leis de potência. Então, uma lei de potência é um tipo de relacionamento matemático entre duas quantidades, de dois valores. A ideia é que quando um número ou frequência de um objeto ou evento varia de acordo com a potência de algum de seu atributo, tipo tamanho, né? Então você diz que ele segue uma lei de potência. Por exemplo, o número de cidades com determinada população varia de acordo com a potência do tamanho da população. Por exemplo, cidades muito grandes têm uma probabilidade menor de existir, todo mundo sabe. Né? As cidades menores, elas ocorrem com uma probabilidade maior. Então, né? E você tem várias distribuições, né? Os fenômenos naturais e humanos que são dessa maneira, um número de eventos comuns, um grande número, e um pequeno de eventos que são raros. Então isso é mais comum, isso acontece bastante em vários casos que a gente conhece. E ele apresenta uma regularidade, né? No caso de o tamanho, né? A probabilidade de um evento pode ser associada a alguma propriedade dele, através de uma escala. Então, tem essa coisa da regra do 80-20, que a ideia é que 80-20 não tem nada muito especial, mas pode ser um número K, onde esse K pode variar, né, entre 50 e 100, porque você tem um K, por exemplo, de 80% das coisas acontecem em K menos 80, 20% dos participantes, etc. Então você pode variar bastante esse número. E esse princípio, né, de 80-20 é uma ilustração de uma relação de leis de potência. E, e ele gera, né, uma distribuição que ela é um pouco diferente. Ela tem a cauda pesada normalmente e ela tem esse comportamento chamado de autossimilar, o fractal, e os resultados acabam sendo diferentes de uma distribuição normal, né, uma distribuição gaussiana. Por exemplo, aquele livro do Black Swan, do Taleb, ele fala isso, né, que tem fenômenos que não se aplicam à distribuição normal, que é muito usada nessas situações. Por exemplo, nos mercados financeiros se usa bastante esse tipo de distribuição. O pessoal tem aprendido, mas ainda é mais difícil ter modelos diferentes. Então, a ideia, né, que você tem por exemplo, f de x, né, ela é proporcional a x elevado a um parâmetro lá, e k, por exemplo, alfa, enfim, como quiser chamar, multiplicado por um outro constante a, e uma função pequena, né? Isso é só para fazer um ajuste, porque nem todos os casos você consegue ajustar somente com essa função simples aqui, então às vezes precisa dessa expressão, né, dessa outra função. E o k é chamado o expoente da escala, ou k ou alfa, dependendo do caso, você usa um expoente diferente. Então, quando você tem uma distribuição de lei de potência, o que acaba acontecendo é que a frequência com que algo acontece, né, ela é inversamente proporcional ao, sei lá, tamanho daquele, ao impacto, à magnitude. Então, por exemplo, aqui dá para ver que você tem frequência 200. 200 tem esse tamanho bem pequeno, e à medida que você vai aumentando, né, o tamanho, você tem também uma frequência muito pequena. E você vê que uma distribuição de lei de potência, se você plotar essa distribuição da função versus a frequência, você vai ter uma coisa em L, assim. E aí, se você fizer um gráfico que ele é logarítmico nos dois eixos, por exemplo, vê aqui, né, logaritmo 1, 10, 100 e aqui 1, 10, 100 mil. Então ele forma uma reta. É claro que como esse caso aqui é uma função simples, então ele acaba gerando, né,
uma reta perfeita, mas não é o caso de você ter dados reais. Então, por exemplo, esse aqui plotado numa gráfica, num gráfico log-log, né, um logaritmo, você vê que é uma coisa chamada lei de Zipf, né, que é a frequência das palavras, a frequência das palavras versus tipo o número das palavras. Então você tem, por exemplo, poucas palavras aqui que são muito frequentes e tem um bocado de palavras lá que elas são pouco frequentes. E tem uma característica que é a invariância à escala, quer dizer, esse fator aqui da escala, quando você se você passa uma escala, ele acaba tendo um comportamento semelhante, independente da escala. Então, essa é uma característica que tem, por exemplo, nos fractais, que são aquelas formas que você diz que se você tiver dessa maneira, né, em forma real, ele tem esse tamanho. Se você sair aumentando, dando um zoom, você vê que ele vai tendo a forma parecida com a forma original. Levando para uma área mais tecnológica, por exemplo, isso aqui é um tráfego de dados na internet, por exemplo. Se você usar uma distribuição de cauda pesada, né, que segue uma lei de potência para gerar o tráfego, e aí você faz, por exemplo, no intervalo, você mede a quantidade de tráfego, de bytes, vamos dizer assim, né, por intervalo de tempo, numa escala de 0,01 segundos, né, 10 milissegundos, você vê que ele tem essas rajadas. Aí se você aumenta para 0,1 segundos, ele tem rajadas. Aí você aumenta para 1 segundo, ele tem rajadas. Você aumenta para 10 segundos, ele continua tendo rajadas. Já se você pegar um tráfego que ele é conhecido como Poisson, né, então você tem rajadas quando você pega ele num intervalo de tempo muito pequeno, mas à medida que você vai aumentando, você vai pegando uma média e vai suavizando. Então ele suaviza. Inclusive tem impactos, por exemplo, na construção daqueles equipamentos que roteiam os dados, chamados roteadores, porque se você consegue suavizar o seu tráfego, é mais previsível qual é a capacidade de memória, por exemplo, que tem que ter um roteador. E se ele tem essa característica, você fica bem imprevisível. Pode ter aqui um pico muito alto, mesmo em escalas de tempo maiores. E aí você teria que ter uma memória muito alta para conseguir guardar esses pacotes, para não perder pacotes. Mas isso é uma questão técnica da internet, mas você vê que esse fenômeno acaba acontecendo em múltiplos casos. Então, por exemplo, uma ideia básica, né, que se você pegar uma rede rodoviária, ela tem um padrão mais de distribuição que é mais aleatória, assim, no sentido de mais uniforme. Agora, se você pegar a rede aérea, né, tem os hubs e eles são caras que têm muitos voos e os outros aeroportos têm menos voos. Então é isso, né? Quer dizer, o mapa rodoviário, cidades são nossas rodovias. As rodovias que os conectam são arestas. Esse mapa das rotas aéreas, os nossos são aeroportos conectados entre si por voos diretos. Então os hubs têm esse papel especial. E a lei de potência, né, o efeito da lei de potência nessas redes é que gera esse efeito dos hubs, que são nós altamente conectados. No caso, trazendo para a área de redes, esse número alto de coisas que acontecem é sempre o grau do vértice. Né? Então, quando você tem distribuições normais, você tem ele parecida com uma curva em formato de sino, né? Tipo distribuição normal, se for contínua, uma Poisson, se for discreta. Mas se você tem uma distribuição de lei de potência, você tem uma probabilidade, que é aqui, por exemplo, os hubs, e que eles têm uma probabilidade não nula de ocorrer, e eles são valores muito mais altos do que a maioria dos valores, que são valores mais baixos. Ok, é isso, pessoal. Obrigado.